Bom dia. Hoje é o dia 18 de setembro de 2020 e esta é uma entrevista que está sendo concedida por Almiro Sagaz Evaristo para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Essa entrevista está sendo concedida para a professora Carla Simone Rodegueiro, que está em Porto Alegre, e para Morgan Leme Santos, que está em Novo Hamburgo, e o Almiro está em Governador Celso Ramos. A pesquisa se desenvolve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Morgan, por favor. Eu vou ler agora o termo. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência do Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial os estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras para a participação. Caso você se sinta cansado, triste, confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sente confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Concordo. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode revelar, sim. Pode. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza, então, o uso da sua imagem e divulgação do material? Sim. Ok. Muito obrigada, Morgan, e muito obrigada, Almiro, pela tua disponibilidade. Eu gostaria de iniciar com a tua apresentação e que tu nos dissesse quais os motivos por ter se disposto a participar dessa pesquisa. Tá bem. Eu sou Almiro, eu tenho 20 anos, sou natural aqui de Santa Catarina, sempre morei em Governador Celso Ramos e desde 2017 eu me mudei para Porto Alegre, quando eu passei no Enem em Medicina, né, para a URGS. E eu concordei em participar da entrevista porque eu acho que a minha história é uma história de muitas pessoas, só que a gente não vê essas pessoas e esse movimento de inserção de famílias de baixa renda nesses espaços tem sido uma coisa assim muito recente, com essas oportunidades todas, enfim, que surgiram nos últimos anos, né, de uns 15, 20 anos para cá. Então, eu acho que sempre que tiver um espaço, tiver uma oportunidade para alguém falar, é importante que alguém fale. Então, eu me disponibilizei para isso. Eu sou filho de um motoboy e de uma atendente de padaria e eu vou ser médico em 3 anos. Então, eu sinto que eu devo contar a minha história. Que legal, obrigada. Morgan, é contigo. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, a primeira pergunta para ti. Se tu ou alguém da sua família se contaminou com Covid-19, pode nos relatar? Sim. O meu núcleo familiar mais próximo, assim, meus pais, meus irmãos, a gente, que saiba não, né, mas alguns tios, assim, se contaminaram, mas eles não precisaram ser hospitalizados, foram bastante sintomáticos, mas eles ficaram em casa. Deu tudo certo. E entre os teus amigos e colegas e conhecidos que não da família? Uhum. Alguns colegas da faculdade também, mas eu não conheço ninguém que ficou, assim, muito mal. Sabe? Todo mundo tá bem agora.
Ok. A gente queria saber o que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia, da quarentena, do isolamento social. Se tu puder nos contar um pouquinho como essa rotina era antes e como ela ficou a partir do início da pandemia. Bom, antes eu estava em Porto Alegre, né? Eu tinha aula todo dia da semana e muitas idas ao hospital, à faculdade e tal. É um curso bastante prático, né? Medicina, ainda mais eu estava no 6º semestre. Então, eu tinha bastante contato com pacientes e tudo mais. E daí, de repente, a gente parou totalmente de ter aula. A gente ficou uns 2 meses sem ter aula. Eu voltei para cá por um bom tempo. E foi assim, né? Tipo, uma rotina meio desorganizada. Parecia que eu tava de férias, mas eu não tava de férias. Não pode sair, tem que ficar em casa. Mas daí não tem o que fazer. E em junho a gente voltou a ter aula, EAD. E já encerramos o semestre, começamos o próximo. E tá sendo isso, uma rotina assim de aulas à distância. É o que eu tô tendo agora, praticamente, só aula. Ok. Então, esse contato com o hospital é uma coisa que foi cortada. Sim, sim. Eu sinto falta. A gente já faz o quê? Desde março a gente não vai. Tu estava fazendo estágio no Clínicas? Sim, a gente tinha a disciplina de clínica médica, que a gente estagiava nas especialidades, daí a gente ficava, né, um mês em cada especialidade, e daí a gente fazia visita aos pacientes, discutia casos com os professores, atendia e tudo mais. Só que, por razões óbvias, tipo, não está sendo possível, né, no momento. Então a gente está fazendo uma coisa mais à distância, assim. Uhum. Não chegou a pegar nenhum paciente com suspeita de Covid na época que estava estagiando? Não, não que eu me lembre. Na época a gente teve um colega que tava com suspeita, assim, mas isso foi Uhum. logo uns dias antes de já, tipo, fecharem tudo e cancelarem essa aula. Certo. Em relação a essa mudança de rotina relativa ao curso, quais eram as discussões que chegavam até você como estudante em relação a continuar o semestre de forma remota ou não continuar? Como é que foi, como é que você acompanhou essa decisão de recomeçar as aulas de forma remota e de que forma isso afeta, muda, prejudica a formação de vocês, novos médicos? Bom, a nossa Congrade, ela deu preferência para os cursos que estavam mais avançados, porque poderia ter um prejuízo maior na questão do atraso, né? A gente tem nos últimos 2 anos da faculdade o chamado internato, em que a gente não tem férias, então a gente não teria um tempo para reposição desse tempo, desse atraso. E é um calendário que não pode ser atrasado, porque a partir do momento que uma turma se forma, precisa ter a próxima para entrar no lugar, porque os internos eles são muito necessários no hospital. Então, pensando nisso, a nossa Congrade deu prioridade para as turmas que estavam à frente, né, do 6º, 7º e 8º, e daí depois começou a discutir a possibilidade de voltar. Todos os alunos da nossa turma se manifestaram a favor de ter aulas EAD, eu também, porque eu tinha essa consciência de que todo mundo na nossa turma tinha condições, e eu também tinha, e eu acho que mais prejudicial do que perder esse contato com o paciente, que pode ser recuperado depois. Enfim, lá na frente a gente vai ter 2 anos ainda de internato e a gente vai ter já agora em janeiro um momento para reposição das práticas que foram perdidas. Mais prejudicial do que isso é ficar muito tempo sem fazer nada, sem ter essa continuidade do ensino que a gente estava tendo, porque o nosso semestre ele já tinha começado no início de fevereiro, que é um calendário diferente do resto da URGS. Então, parar assim na metade, eu acho que seria muito pior. Então, eu penso que vai ter perdas, eu acho que vai ter para todo mundo, mas esse é um jeito de ter menos perdas, assim, porque acaba sendo muito prejudicial também essa coisa que foi colocada em questão, assim, para alguns colegas, de atrasar o curso, por exemplo. Eu penso que, para mim, que sou um aluno de fora, é muito mais custoso se manter um mês que seja em Porto Alegre, por um tempo que eu não sei quanto vai ser, do que
tentar dar esses jeitos, assim, sabe? De fazer um curso EAD, depois, no momento mais propício, voltar a repor as práticas presenciais. Então, eu acho que foi o melhor possível, né? E o nosso curso, ele começou a ter o EAD antes do ele ser aprovado, do ensino remoto emergencial. A gente começou a ter em junho já. Sim. Isso. Queria te fazer mais uma pergunta, tá? Agora que tu falou dos teus colegas também. Se, tipo, além dos colegas, né, algum familiar teu e também teus amigos foram afetados por esse isolamento social, já agora que a gente estava falando, né, que tu voltou para casa, como é que tem sido isso para ti? No começo foi muito difícil, assim, porque eu sentia e eu ainda sinto, assim, muita falta dos meus amigos. Eu acho que todo mundo estranhou, assim, muito no começo. E, assim, eu acho que, sei lá, uma situação que ninguém esperava e, tipo, ninguém sabia muito bem o que fazer, assim, parecia que tava todo mundo louco, assim, tipo, meu... E daí, com o tempo, a gente foi se acostumando, assim, eu acho. Eu vejo, assim, todo mundo sentiu um grande impacto pelo fato do isolamento, sabe? Eu acho que no começo muitas pessoas que eu conheço e eu mesmo assim fiquei meio atormentado com isso, mas é compreensível, é normal. Então é assim que eu vejo essa questão. Eu acho que até a esse ponto tá todo mundo meio que já com essa questão. Tá todo mundo meio acostumado, eu acabei perdendo o sinal. Foi isso que você disse? Sim. Ah, sim, ok. Em relação aos colegas de turma ou de curso que têm um perfil de baixa renda, você sabe de algum relato a respeito de dificuldades de acompanhar as atividades remotas? Tô pensando. Eu não soube na medicina do meu curso, que são os colegas que eu tenho contato na faculdade em geral, de alguém que teve dificuldades de acesso. Eu não soube. Eu soube de pessoas que se opuseram à questão do EAD, né, por considerar ser uma coisa excludente, né, porque nem todas as pessoas têm acesso à internet, é uma coisa que, mesmo que a faculdade tente disponibilizar para os alunos, ainda tem muitas variáveis que interferem nisso. Mas o fato é que na turma em si, nas turmas, não soube de ninguém que não teria condições. E tá todo mundo conseguindo acompanhar. Ok, ok. Quando a gente fala do isolamento, já são 6 meses, né? E o sentimento que a gente tinha lá no começo, como você bem lembrou, era a gente estava meio perdido, atormentado, e hoje o sentimento já é diferente. Tu consegue contar para nós como é que foi mudando assim o teu estado de espírito e mesmo a tua rotina lá do começo até agora? No começo, assim, eu fiquei completamente transtornado, assim, porque o ano tinha começado tão bem, né? O semestre já tinha concluído o primeiro estágio, né? Que tinha sido na Dermato, adorei. E daí tava animado com o semestre, tava animado com a faculdade, com a minha vida, com tudo. Então eu tive, assim, um pouco de negação no começo. Acho que a maioria das pessoas pensava, nossa, como que, tipo, vai vir uma doença, assim, e vai parar tudo? Tipo, como? Sabe? Então, eu fiquei mais ou menos umas semanas assim, sem entender, meio que tentando negar a realidade dos fatos para ver se me acalmava um pouco. E daí depois eu fiquei bem triste, assim, porque, tipo, aqui, né, e é o ideal, né, mesmo a gente não vê ninguém, a gente não fala com ninguém, então, e é totalmente oposto do que era a minha vida antes, que era, tipo, tá em contato com muita gente o tempo inteiro, sair com os amigos e tudo mais. Então eu fiquei bem triste, mas com o tempo, assim, e também eu voltei para Porto Alegre por um período, assim, uns meses atrás. Eu fui aceitando, assim, aprendendo tipo, a se acostumar com o fato de eu ser minha única companhia o tempo inteiro e fazer coisas que eu gosto para mim e lidar melhor com isso.
eu acho. Porque depois de 6 meses, né? Tipo, ou você enlouquece de vez, você se acostuma. Sim, sim. Tu falaste agora da questão da gente se acostumar e devido à pandemia. O que tu tem achado agora dessa medida, tipo, no início da pandemia, tava todo mundo, digamos, nesse isolamento, e agora, qual é tu tens, tipo, qual seria essa comparação, sabe? Como tu veria esse acontecimento do início da pandemia com agora, assim, como nós estamos? Não sei Ah, se eu consegui fazer entender. tipo, como era as pessoas viviam pandemia no começo e como vem agora, É, tipo, exatamente. isolamento. Ah, as Aham. pessoas cansaram, né? Tipo, eu também. Todo mundo, né, se cansou. Ah, no começo, tipo, as pessoas estavam assustadas e, tipo, muito assustadas. Ou as pessoas estavam negando, mas elas, mesmo assim, não sabiam muito bem, não queriam, tipo, brincar muito com isso. E também tinha bastante incentivo do governo para que isso acontecesse, né? Fecharam escolas, restringiram a lotação de pessoas, linha de ônibus e tudo mais. Então, é uma coisa que as pessoas viram, né? Tipo, meu Deus, tem alguma coisa estranha acontecendo, tem alguma coisa mudando aqui. E era uma coisa nova. Então, né, eu pensava, tipo, eu posso ficar 3 semanas, assim, de quarentena e depois voltar tudo normal. Mas depois de tantos meses, as pessoas estão cansadas, né? Eu acho que isso tem que ser considerado, tipo, que tá tendo um impacto muito grande na saúde mental das pessoas também. Então, e como as medidas em si elas não foram muito bem implementadas e elas não tiveram um resultado uh, muito bom, né? As pessoas estão cansadas, as pessoas estão saindo, as pessoas estão voltando aos poucos a fazer as coisas que elas faziam antes. E por mais que isso não seja o ideal, eu também não vejo como que dá para continuar mantendo as pessoas tipo em casa o tempo inteiro, mesmo que seja pelo bem delas, porque isso está fazendo mal também, né? Sim. Como tu falaste agora sobre a questão das pessoas não poderem ficar em casa, é super compreensível mesmo. Tu também citaste essa questão das autoridades em si, do governo, né? Como tu avalia a atuação do governo, assim, das autoridades, enquanto a pandemia aqui no Brasil? Nossa, bem ruim, né? Ah, um negacionismo muito grande. Eu acho que isso transferiu para a maioria da população. As pessoas também que apoiavam o governo, elas tendem a ouvir o governo, né, e não questionar muito. Então, isso contribuiu muito para que o isolamento social ele não fosse tão bom quanto ele poderia ser, tão efetivo quanto ele poderia ser. Ah, houve muita negação da ciência, né, dessa busca assim por uma cura rápida, por algum remédio que funcionasse, e daí uma negligência das evidências, né, que estavam sendo produzidas em relação aos tratamentos que realmente mereciam atenção, que mereciam ser implementados. Eu acho que isso prejudicou muito a, a saúde das pessoas, né, na questão de muitas pessoas achavam, mas eu vou tomar então a cloroquina e tá tudo bem, né? Ou tomar a ivermectina, sei lá, coisas que não tinham comprovação científica nenhuma, na verdade, mas era um discurso replicado por esses representantes que queriam uma solução rápida e a primeira que aparecesse, como se isso fosse resolver, sabe? Então, não avalio de uma forma boa. Eu também acho que essa questão de proteção de empregos e de auxílios, né, que fossem ajudar as pessoas que ficassem desamparadas nesse período, não foi tão boa, demorou um pouco, mas é isso, né? Sim. A gente já né, desapontado, mas não tô surpreso. Uhum. Sim, sim. Em termos assim mais locais ali onde você vive, das autoridades municipais, você pode nos contar que tipo de cuidados ou de medidas foram tomadas? Essa coisa de uso obrigatório de máscara, fechar igrejas, as escolas, né, que é uma
coisa estadual. E, assim, não muito mais do que isso, acho. Não muito mais do que isso. Você Foi uma coisa tem, bem... desculpa, Pode falar. você tem acompanhado as medidas do governo aqui do Rio Grande do Sul e ali de Santa Catarina? Não sei se você consegue fazer uma comparação entre como cada um dos estados está lidando com essa questão. Eu acompanhei mais do Rio Grande do Sul, mas, assim, eu acho que os dois estados, eles foram bem no início, eu acho, assim, tomaram precauções, assim, bem antecipadas e bem impositivas, assim, as restrições. Mas aqui, tipo, em Santa Catarina, por exemplo, houve muita pressão para flexibilização, assim como teve nos outros lugares, mas aqui mais para uma flexibilização mais cedo, assim, porque viram que os resultados estavam sendo bons do isolamento e pensaram, então tá dando certo, a gente vai poder voltar mais cedo. Mas não, né? Não é assim que funciona muito bem. Já no Rio Grande do Sul, tem esse modelo de distanciamento controlado que foi adotado. Assim, aqui a gente tem uma coisa parecida, mas acho que foi um pouco mais... Eles fizeram um pouco mais cedo, assim, e que eu acho muito bom, só que não adianta só o Estado avaliar, tipo assim, essa região está com mais risco, então tem que ter mais restrição e os municípios não acatarem isso, né? Que é uma coisa que acho que no Rio Grande do Sul foi uma questão muito importante, assim. Sim. E você mencionou a respeito das pessoas procurarem soluções fáceis, tomarem esse ou aquele remédio. Como é que você, como estudante de medicina, vê esse desprestígio da ciência? Nós conseguimos ver isso no campo da história, né? Mas eu acredito que vocês que são da área de saúde fiquem até mais assustados e apavorados do que nós em relação a isso. É bem complicado, assim, a gente teve que discutir com familiares, até com, tipo, você tá pegando o transporte, você tem que... daí o motorista fala, não, mas pra mim tá tudo bem, porque eu tô tomando ivermectina, daí você tem que explicar, as pessoas, elas... tem muito essa questão da negação mesmo, porque a ciência, ela não tem todas as respostas para as coisas, por isso que ela se propõe a buscar as respostas. Então, parece muito mais fácil, né, quando você, ainda mais para as pessoas que não têm tanto conhecimento a respeito disso, de como funciona, né, você descobrir um remédio, é uma coisa de tentativa e erro, muitas vezes. Enfim, é muito mais cômodo nesse cenário, você vê o vídeo no WhatsApp que você recebeu falando que você, se você tomar a vitamina tal e ivermectina, você vai ficar tudo bem se você pegar Covid. Então, é bem desapontante, mas a gente não esperava muita coisa diferente, assim, né? Eu acho que não é nem tanto culpa dessas pessoas, porque as pessoas não são muito instruídas no geral no Brasil, essas mídias assim tipo o WhatsApp são uma grande fonte de informação e de informação falsa, né? Isso serviu em vários momentos, serviu nas eleições, isso serviu agora na pandemia também. Então desprestigio, assim como você falou, mas não vejo assim muito outra forma de imaginar essa situação, porque a gente ainda vive num país em que as pessoas escutam muito mais os seus líderes, né? Do que, e não buscam outras fontes de informação. Então, é isso. Realmente. Sim. Eu não sei se agora a gente encerra e abre uma nova janela, porque deu tempo. Foi só Não, pra mim que apareceu. mas ele me deu aqui um brinde dizendo que não vai me cortar, não vai nos cortar. Tá. Não, tá bom. O coração já dispara ali. Eu tava falando, até me desconcentrei, assim, eu vi aquele mas foi Não, cortado. mas aí veio um recado para mim dizendo que a gente tem um tempinho a mais, tá? Acho que o Zoom está gostando da nossa conversa.
Tu querias perguntar alguma coisa, Morgan? Sim, sim. Eu ia emendar também, tava na lógica do teu pensamento que tu tava falando ali. Mas eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que a gente tava falando sobre as questões do governo, dos impactos econômicos. Como isso tem afetado tua vida, assim, ou a das pessoas que estão próximas a ti? Ah, foi bem complicado, assim, no começo. Assim que começou a pandemia, meu pai, ele perdeu o emprego. Ele estava trabalhando num supermercado. Ele estava trabalhando de quê? É repositor de estoque? Repositor. Ele era repositor de estoque no supermercado. E daí ele foi demitido. Ele ainda estava no período de experiência, então ele não teve direito nenhum. Isso emendando logo com o começo da pandemia. Então, ele ficou um bom tempo sem conseguir emprego. A minha mãe, ela já foi, assim, há um ano, um pouco mais, afastada do trabalho, assim, por doença. Então, ela estava recebendo, assim, ela ainda estava recebendo benefício. E mas o desemprego do meu pai, ele impactou bastante, assim, né? Porque a principal fonte de renda vinha dele. Ele também, às vezes, fazia uns bicos, assim, como motoboy, ele ainda faz. E também não conseguia nada. A gente ficou muito dependente do auxílio emergencial, né, nesse período. E eu ganhava, assim, e ainda ganho, graças a Deus, a minha bolsa de monitoria, que foi o que me manteve, assim, com o teto e tendo que comer, graças a Deus, até virem outras ajudas, assim. A gente pôde contar, assim, com um auxílio muito bom da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Eles estavam com um programa de auxílio para os alunos de medicina de baixa renda. Então, eu solicitei, eles conseguiram disponibilizar cestas básicas e cobrir uma parte do meu aluguel ali em Porto Alegre. E daí, com, uh, com a volta à normalidade, assim, do estado, assim, que aqui em Santa Catarina o pessoal meio que ignorou a pandemia, tá todo mundo voltando ao normal. Meu pai, ele conseguiu um emprego mais recentemente, daí ele tá voltando a trabalhar. Então as coisas estão mais estáveis. Mas assim, graças a essas ajudas, esses auxílios que a gente teve, a gente conseguiu passar, né, sem ter muitas perdas, mas foi bem difícil. Você mencionou que a família recebeu o auxílio emergencial, é isso? Sim. E foi tranquilo ou vocês tiveram dificuldade para fazer isso chegar? Foi pelo cadastro do Bolsa Família, né? Então foi automático. Não teve muito problema, assim. A gente nem sabia que a gente estava cadastrado. Foi meio que a gente foi no CRAS e eles avisaram que estava automaticamente cadastrado. Então foi bem tranquilo. Que legal, que legal. Boa. Então a gente já conversou um pouquinho sobre os impactos econômicos e um pouco psicológicos. A gente podia conversar também a respeito assim das relações afetivas do teu relacionamento com a tua família ali em Santa Catarina, ao mesmo tempo com colegas, companheiros, namorados, namoradas em Porto Alegre. A tua vida afetiva, ela foi afetada de alguma maneira pela pandemia e pelo isolamento? Sim, sim. Na questão da família, eu acho que não tanto, porque a gente está longe, assim, se comunicando só quando eu tô passando férias, assim, que eu fico aqui o tempo inteiro e não saio muito de casa. Então, o nosso relacionamento acho que não foi muito afetado, assim, nesse quesito. Mas acho que mais com os meus colegas, assim, de faculdade, que a gente tinha muito mais um contato próximo, assim, físico, de se ver todo dia, de se conversar pessoalmente. Então, isso foi perdido, né? Completamente perdido. A gente não tem se falado quase nada. E como namorado também, ele não é do estado também, ele estuda na faculdade de medicina, mas ele é de outro estado, então ele voltou por um tempo também para lá. E daí a gente ficou sem se ver 2 meses.
Mas foi difícil, assim, né? Eu fiquei completamente isolado, assim, eu tava com todo mundo, né? Com meus amigos, todo mundo, tipo, convivendo diariamente. E daí a gente parou de se ver, então eu acho que teve, assim, um prejuízo, um pouco de prejuízo, assim, no começo, mas eu acho que foram as circunstâncias, né? Que não tinha muito o que fazer. Daí depois a gente, eu voltei para Porto Alegre ele também, e daí os amigos não tem como ver ainda, né? Mas a gente tá se falando mais ultimamente. Sim. Vocês têm utilizado, então, as redes sociais, as plataformas de videoconferência, essas ferramentas para poder manter alguma proximidade? Sim, e ainda mais agora que que a gente está tendo aula, né, EAD, então, tipo, eu tenho muitos amigos nas mesmas turmas, então isso facilita bastante a nossa comunicação, a gente voltou a se falar mais com a volta das aulas à distância, porque sempre tem algum assunto da faculdade, daí já emenda com algum assunto da vida pessoal, então isso facilita bastante a nossa interação. Ok. Almiro, você, tipo, agora que tu falou dos teus amigos, e também que vocês estão tendo aula e tudo mais, vocês fazem, além do teu estágio, é claro, alguma ação solidária? Tu participa de algum grupo, algum ativismo, algo relacionado? Não, não. A gente tem na faculdade uma coisa que a gente faz todo começo do semestre, que a gente recebe os calouros, que é o trabalho solidário, né? Que a turma dos veteranos dos calouros vai arrecadar doações de alimentos no mercado e também doar sangue. Mas isso são ações bem pontuais que acontecem, né, a cada semestre, mas assim, de continuidade, não. Ok. Uma outra questão é a respeito das tuas fontes de informação sobre a pandemia, né? Pensando em como é que isso foi se transformando lá do começo até agora, sobre notícias, acompanhamento de determinados sites, como é que você foi se informando e atualmente que tipo de contato você tem com notícias a respeito do Brasil e de outros lugares do mundo em relação à pandemia? Aqui em casa, a gente se informa bastante pela televisão, né? Então, assistia bastante jornal, o Jornal Nacional, que a gente via. E também, e eu ainda continuo me informando diariamente através das informações disponíveis pelo Ministério da Saúde, né? No boletim do coronavírus. E também das atualizações do estado e do município, também de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né? Onde eu fico monitorando o número de casos, né? E também a gente consome bastante informação pela internet, assim, Facebook, Instagram e tal, mas eu dou mais ouvido, sim, obviamente, às informações que vêm das fontes oficiais ou das páginas dos sites dos jornais mesmo. E é assim que a gente se informa e que eu me informo também. Tem algumas pessoas que ao longo desse período foram deixando de se informar, deixando de acompanhar as notícias. Não sei se você conhece alguém que tenha feito isso. Eu acho que isso era mais no começo, que as pessoas, tipo, que você ligava a televisão e a semana inteira, toda hora, tava falando de coronavírus. Daí as pessoas ficavam assim, eu não vou ficar escutando, tipo, só notícia ruim, vamos falar de coisa boa, vamos falar dos recuperados e tal. Só que isso é uma coisa que hoje em dia não toma tanto espaço, assim, nos noticiários, então eu não vejo isso, eu vi mais no começo. Que faz E sentido. E como tu tem visto as questões da vacina, né? Que agora saiu, que vai estar vindo para o Brasil algumas das vacinas russas, né? Para Bahia, principalmente, que foram de contrato direto. Como é que tu tem visto isso? Eu acho que é uma coisa, assim, nunca antes vista, né? Uma vacina produzida sem vírus novo em tempo recorde. Então, Sim. se preconiza, né, para a produção de vacinas,
é necessário, né, um tempo considerável para fazer as fases, né, dos ensaios clínicos e tudo mais, para não ter, para ter uma maior segurança, né? Afinal, é uma coisa que vai ser, tem pretensão de ser usada em massa, então requer um perfil de segurança muito bom, porque você vê uma reação adversa que seja dessa vacina, que seja de 0,1% ou 0,01%, quando você está pensando em uma população de 200 milhões, né, de pessoas, essa porcentagem mínima ela acaba sendo importante, né? Então, eu tenho um pouco de receio, assim, né, de como que vai funcionar isso. Como que você começa a aplicar uma vacina que ainda não tem um perfil de segurança bem estabelecido. Mas, por outro lado, a gente pensa assim, como que você vai continuar então sem a vacina? Como que você vai esperar até que a vacina venha e seja aprovada e que tenha uma certificação de segurança, o que pode demorar, assim, 1 ano ainda, que seja. Então, eu não tenho uma opinião formada com isso, sabe? Eu entendo os dois lados. Eu acho que todo mundo quer a vacina logo, né? E a gente não tá num cenário ideal nas duas situações, né? Tendo a vacina, assim, meio que muito antecipadamente, ou tendo que esperar até ela vir e ter mais casos e mais mortes com o coronavírus. Então, eu acho que dos dois jeitos acaba não sendo uma situação muito favorável. Uhum. Claro, é uma situação muito, muito complexa, né? E você, quando pensa na vacina, também tem alguma preocupação em relação a campanhas anti-vacina que tem proliferado por aí? Sim, sim. Ai, isso é outra parte complicada, né, da nossa realidade. Uma coisa vai levando a outra, né? Mas as pessoas, eu acho que essas pessoas, elas são uma minoria e você não precisa ter 100% da população vacinada para garantir uma efetividade, né, da vacina. Então, essas pessoas, elas acabam dizendo assim, mas eu não tomei vacina e eu não me infectei. Você não se infectou porque todos os outros tomaram vacina e daí acabou que a doença não chegou até você. Sim, Então, eu acho que isso vai acontecer de novo, né? Porque eu não sei, assim, eu prefiro acreditar que o movimento anti-vacina não vai ganhar mais espaço do que já tem num cenário em que todo mundo quer uma vacina e precisa de uma vacina para poder tentar ter um resquício de vida normal de sim, como era antes, sabe? sim, sim. Eu acho que é tudo especulação, assim, a gente não tem como saber o que vai acontecer, como vai ser, mas eu tenho medo. Claro, também é interessante isso que você está falando de voltar a ter uma vida normal, porque pela demora que a pandemia, a demora de passar esse tempo fez com que o novo normal fosse viver esse tempo, né? Não alguma coisa que vem depois que passar isso, mas tornar normal essa situação que a gente está vivendo. Então, a vacina, ela aparece como uma luz no fim do túnel, né? Como alguma coisa que depois da vacina a gente vai poder fazer isso, aquilo outro. Tem uma expectativa social muito grande em cima disso. Sim, eu concordo. Eu acho que as pessoas elas estão focando na coisa errada, assim. Eu acho que você falou perfeitamente, assim. Porque voltar ao normal. Quando e como que a gente vai voltar ao normal, né? A gente ficou o ano inteiro nessa situação. Isso afetou todo mundo de alguma forma. Afetou muito a vida de muitas pessoas, assim, que perderam familiares ou que ficaram muito tempo hospitalizadas ou que perderam empregos. Então eu acho que não existe um voltar ao normal, porque todo mundo vai sair muito diferente disso. E né, não vai ter um sair, tipo, agora pronto, aplicou a vacina, acabou. Então, eu concordo muito contigo nesse aspecto. Teve uma coisa que a gente ainda não conversou, que é em relação aos hábitos de estudo, tá? Aos hábitos de estudo, de leitura. A gente que é da história não tem muita noção de qual é a rotina de um estudante de medicina, né?
Então, eu queria que tu nos contasse a respeito dessa rotina de estudo e como é que ela foi afetada, como é que ela ficou naqueles meses em que você não teve aula e como é que depois ela se transformou com o ensino à distância. A gente tem na faculdade, assim, todo semestre praticamente aula de manhã e à tarde, em todo período, todos os dias da semana, exceto um período da tarde, geralmente que fica livre, mas às vezes não, às vezes você tem de manhã à tarde aula. E daí sobra tempo para estudar à noite e os finais de semana, assim, praticamente, né, quando você não tá muito cansado. Eu acho que o ensino à distância facilitou muito essa questão, porque evita, né, todo o deslocamento de casa até a faculdade para ter uma aula, assim, que às vezes não é muito boa também, ou de você ter que acordar muito mais cedo, né, para se preparar. Eu acho muito mais cômodo. Você acorda, tipo, 5 minutos antes da aula, você liga ali a aula e você consegue aprender, assim, tipo, com muito mais comodidade, eu acho, e dá para aproveitar melhor esses espaços, assim, tipo, acabou a minha aula às 11 e a próxima é 1 da tarde. Daí eu consigo almoçar e aproveitar para estudar um pouquinho. Se eu tô na faculdade, eu não sei, assim, se eu vou ter esse espaço, se eu vou ter esse tempo. Eu provavelmente vou ficar conversando com meus amigos ali até a próxima aula. Então, e pelo ócio, assim, da quarentena, você fica só em casa o tempo inteiro, o jornal é um saco, né, falar a mesma coisa sempre. E daí acaba sobrando mais tempo para estudar. Então, eu tenho reparado isso, eu tenho estudado muito melhor agora que agora que eu comecei o 7º semestre, já faz 2 ou 3 semanas. Eu tenho estudado muito melhor. A gente tem as aulas gravadas, né? Então, isso facilita bastante. Às vezes você perdeu alguma coisa durante a aula, só assiste de novo e tá tudo bem. Então, acho que o meu estudo tem rendido mais. Quando a gente tava nesse período, assim, sem ter aula nenhuma, eu praticamente não estudava, assim, porque eu não estudava nada, na verdade, porque não é muito difícil, assim, você fica a faculdade inteira tendo, você tem que estudar isso, você tem que estudar aquilo, de repente, assim, parou tudo, congelou no tempo, tipo, eu não consegui organizar meus estudos para tentar estudar alguma coisa que me interessasse nessa época, eu acho que, e é uma coisa que eu falava para muita gente, assim, que se cobrava produtividade, porque nós estamos sem ter aula, tá todo mundo em casa, eu tenho que ser produtivo, só que tem muitas outras questões, assim, que interferem nisso, sabe? Não é só você ter o tempo, né? A gente estava num período em que estava todo mundo muito aflito, muito estressado, muito ansioso, então eu acabei respeitando esse momento, assim, para não estudar, mas agora que voltou o semestre, né, voltou com tudo, então espero espero dar conta, né, da matéria. Então, é essa basicamente a rotina, assim, estudar em todo o tempo livre que você tiver. Uhum. Mas se divertir às vezes também, é importante. Sim. Sim. Tu consegue ter bastante. Eu percebo, assim, de alguns colegas meus, né? E que, tipo, em questão do horário que virou o EAD, tipo, não tão. Parece que triplicou, assim, tá 24 horas, tu tá de meio-dia, tu tá de manhã, tu tá, sabe, tu pega todos os horários, assim, que antes, se não fosse presencial, sei lá, meio-dia tu estaria almoçando, ali 1 da tarde tu estaria, sei lá, saindo de um restaurante, mas com o EAD tu tá, tipo, tudo ali, com bolsa, com trabalho, tudo ali 24 horas. Como é que tu tem sentido essa diferença? Ou... Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar nesse lado, mas agora que você falou, assim, eu consigo ver que isso de a gente poder fazer horários mais flexíveis, né? É tipo negociar com o patrão, né? Então, o professor marca a aula, mas aí às vezes ele tem um imprevisto, ele falta, daí ele fala, vocês podem meio-dia, vocês podem 7 da noite. Daí a exato. gente não tem como falar que não, né? Aqui a gente fica sem aula. Então, acaba tendo disso também, né? Eu acho que no começo foi muito mais complicado, os professores eles estavam tendo muita dificuldade de se adaptar, ainda mais os professores de medicina que estavam no hospital e tinham, né, uma rotina totalmente diferente da anterior. A gente perdia muita aula e a gente tinha que repor aula assim em horários tipo, meio insalubres assim, deixava lá para frente quando a gente tinha prova, quando a gente tinha outras coisas. E sim, esse semestre também a gente tá tendo muita aula, tá tendo alguns professores que faltam e precisam realocar o horário, mas eu acho que eu não estranho tanto isso porque
era comum, assim, todo semestre a gente tem que deixar de almoçar porque tem monitoria de alguma coisa, porque tem uma aula de alguma coisa extra da faculdade. Então, acaba não sendo muito diferente do que já era antes. A gente eventualmente teria que deixar de almoçar ou que voltar para casa muito mais tarde, porque a gente tinha outra coisa da faculdade. Então, e eu acho que meus colegas não tem sentido muito isso também. Já que a gente voltou a esse assunto que se aproxima da rotina dos professores, do hospital, tu poderias nos falar alguma coisa sobre o papel do Hospital de Clínicas nessa crise pela qual a gente está passando? Bom, o Hospital de Clínicas é o hospital referência, né, para o atendimento do coronavírus em Porto Alegre, né, em toda a região que ele atende. É um hospital muito bom, eu sou suspeito para falar, mas é um hospital muito bom. E ele deu conta, assim, de fazer um trabalho extraordinário, até onde eu sei, como eu falei, eu tive distante desse hospital, mas a gente esteve acompanhando, assim, à distância, mais ou menos, as atualizações. Foi um trabalho de aumento do número de leitos, assim, extraordinário, um malabarismo, assim, surpreendente para conseguir dar conta a tempo. Assim, a gente via, assim, as notícias, essa semana a gente conseguiu mais 5 leitos. Para a semana que vem, a gente vai tentar conseguir mais 5. E se não fosse 5 a mais, já teria alcançado a lotação máxima, sabe? Então foi um trabalho assim incessante e que se não fosse todos esses esforços em tentar aumentar o número de leitos, em tentar aumentar o pessoal, arrecadar recursos para dar conta disso, a situação no estado do Rio Grande do Sul teria sido assim muito pior, porque a UTI Covid do Clínicas ela é a maior, né, do estado. Então e graças a Deus agora a gente parece ter passado dessa fase mais crítica, né? Os casos estão tendo tendência à estabilização ou uma leve queda. A gente consegue olhar para trás e ver como isso foi importante, porque se não tivessem sido feitos esses esforços, a gente teria sim chegado ao colapso do sistema de saúde. Que legal, importante saber isso. Morgan, do nosso roteiro, tu tens mais alguma pergunta? Acredito que não. Só as perguntas finais, assim. Mas... Tá. Então eu pensei em perguntar pro Almiro se nós poderíamos conversar um pouquinho a respeito de um tema que você levantou lá bem no comecinho da entrevista, que é o de ser um estudante cotista de baixa renda num curso de medicina. Então, assim, se você puder contar um pouquinho de como é que foi essa conquista de ter conseguido, pelo Enem, chegar no curso de medicina, e depois também, se por acaso a tua mãe quiser aparecer e nos contar um pouquinho a respeito da experiência dela, acho que a gente ainda tem um tempinho. E ela tá fazendo assim com a cabeça, então... É? Que legal, que legal. Eu começo assim, tipo, do começo? Como tu Contando a quiser. história. Pode ser do Tá, começo. muita coisa. Tá, eu era um aluno, assim, meio CDF, assim, na escola. A gente, né, obviamente, sempre estudou em escola pública aqui. E, assim, sempre criado para você vai sair da escola e você vai trabalhar em alguma coisa, tipo, assim que você sair da escola. Talvez nem fazer o segundo grau, que é o ensino médio, né? Vai trabalhar na pesca, principalmente, que é a principal fonte de renda, assim, da minha cidade. E eu sempre tive essa ambição de querer um pouco mais do que isso e eu tirava boas notas, assim, na escola, mas eu nunca imaginava, assim, que eu realmente seria capaz, porque é uma coisa que a gente é criado para aprender que não é pra gente, sabe? É o que eu sempre via, e é o que eu sempre escutava. Eu falava, eu talvez queira ser médico um dia, mas aí falava, mas você não quer fazer um técnico, enfermagem, você não quer tentar outra coisa, assim, na área da saúde, mas e isso me fazia duvidar um pouco da minha capacidade, sabe? Então, chegando assim no ensino médio, eu se aproximando essas datas de vestibulares, de Enem e tudo mais,
eu me sentia assim, um pouco pressionado a, a descobrir se eu realmente conseguiria fazer isso se não era para mim mesmo, como as pessoas tentavam assim dizer, talvez até para evitar que eu me decepcionasse assim, de não conseguir, porque realmente era muito difícil. No terceiro ano daí do ensino médio, eu comecei a estudar assim por conta em casa com videoaulas. Eu estudava no turno da noite numa escola de ensino médio. Então eu voltava assim umas 10h30 para casa e daí eu ficava estudando assim com videoaulas até umas 4 da manhã, com assim, um cronograma que eu tinha montado baseado nos assuntos que caíam mais no Enem, que eram de maior interesse. E daí eu tinha um cronograma, eu estudava depois da minha aula, que era à noite. E eu fiz isso por uns 7 meses, e daí eu fiz o Enem, que era de graça, né, para quem está no terceiro ano na escola pública. Não fiz os outros vestibulares porque eu não tinha dinheiro e eu não conseguia isenção, eu me atrapalhei com essas coisas. Então, eu fiz só o Enem, então tinha uma pressão muito grande de ter que ir bem nessa prova. Meu Deus, é a única prova que eu tô fazendo. E, tipo, será que eu vou conseguir passar em alguma faculdade que seja? Ainda mais passar no curso que eu quero. E eu acabei indo bem. Com a nota do Enem, você consegue, né, através do SISU e do ProUni, aplicar para qualquer universidade do Brasil. E eu apliquei para a URGS, que acho que era a melhor universidade mais próxima que eu tinha chance real de passar, mas eu nunca tinha nem pisado no Rio Grande do Sul, eu não sabia nem, tipo, como é que era, eu morria de medo de ter que me mudar e ir para longe da casa dos meus pais. E também apliquei como ProUni, né, para outra universidade aqui mais próxima. Daí, acabou que eu passei nas duas, né, no ProUni e no SISU, para a URGS e para a universidade aqui, com uma bolsa, né, na universidade particular. E foi aquela loucura, assim, eu tava morrendo de medo o tempo inteiro, porque antes era o medo de passar, tipo, de não passar, e daí depois que passou, tipo, ai meu Deus, agora minha vida mudou pra sempre, e como é que vai ser? E eu acabei escolhendo essa universidade que era no meu estado, e não fui pra URGS, mas daí, depois que eu vi que, tipo, a URGS, eu tinha passado pro segundo semestre de 2017, daí eu cursei o primeiro semestre aqui, e daí eu pensei, tipo assim, comecei a conversar com meus pais, assim, com meus colegas, porque eu vi que eu realmente tinha essa capacidade de ir para uma universidade muito boa, que eu tinha vontade de estar, depois que eu fui conhecendo o que que era a URGS, o que que a URGS fazia e como essa é uma universidade maravilhosa. E eu pensei, putz, eu não posso ficar achando que isso não é para mim sempre, sabe? Poxa, eu já vi que eu consigo passar no curso, eu não posso tentar, tipo, me sabotar de não ir para a universidade que eu realmente quero, porque eu tô com medo do que vai acontecer. Então, a gente viu com os meus pais e eu tava dando um jeito, assim, de guardar nosso auxílio permanência, que é um benefício que os alunos do ProUni ganham, para me manter, né, e fazer a minha mudança para lá. Mas ainda era uma coisa meio incerta. Daí, na metade do ano, a gente tem um novo SISU e o ProUni, né, um novo processo seletivo. E daí eu fiquei meio tentada a fazer de novo. Pensar, bom, e se eu fizer de novo e eu ver que eu realmente consigo passar para outra universidade e eu decido de vez me mudar e ir atrás do que eu quero. Daí eu apliquei para o FRJ e para a PUC e daí eu passei de novo. E daí foi tipo, nossa, não, eu realmente tenho que eu não posso eu não posso continuar aqui, porque eu tava numa faculdade, óbvio, eu já tava fazendo medicina, já era uma coisa extraordinária e tudo mais, mas eu sabia que eu conseguia mais, eu conseguia estar numa universidade melhor, eu conseguia estar num ambiente que eu sentisse mais acolhido mesmo, sabe? Porque é muito diferente você estar estudando numa universidade privada e com pessoas, assim, que têm uma realidade totalmente diferente, é difícil se adaptar a isso. Mas, enfim, daí eu acabei vindo para a URGS e tem sido muito desafiador desde então. Eu
a gente teve bastante momentos de não vai dar esse mês, não vai dar para pagar o aluguel, não vai dar para pagar a alimentação, tem que trancar a faculdade, tem que voltar. E daí aquela correria de falar com os amigos, de tentar buscar quais auxílios eu consigo ter acesso para me manter aqui. E tem sido assim por esses 7 semestres e graças a Deus eu nunca precisei atrasar, nunca precisei trancar, nunca precisei voltar, mas a gente já teve vários momentos muito difíceis, assim, de não ter dinheiro para comer, de não ter dinheiro para transporte e ter que se transportar para a faculdade. Mas, no fim das contas, até agora, tudo tem saído não muito como planejado, mas dentro do aceitável, assim. A gente está conseguindo se manter e já estou mais da metade do curso. Estou muito feliz com essa ideia, assim, na minha mente que eu realmente vou ser o médico daqui a pouco, está caindo a ficha, vai ser uma coisa muito importante. Ninguém, assim, meus pais não têm curso superior, né, meus irmãos, meu irmão mais velho, ele reside no hospital psiquiátrico, ele tem uma deficiência intelectual muito grave e eu sempre me senti muito responsável, assim, por ser essa pessoa na minha família que vai fazer todo mundo mudar de vida, sabe, para melhor. E ver que eu consigo realizar isso e que isso está tão perto de ser realizado é uma coisa, assim, surreal. E eu não consigo, né, esquecer que eu tô aqui porque eu tive a oportunidade de estar aqui, né? Se não fosse essas políticas afirmativas que me inserissem nesse espaço, eu não estaria nesse espaço. Então, eu sou muito grato a isso também, ao fato de o Brasil, nesses últimos 20 anos, ter passado a olhar para essas pessoas que tinham potencial, mas que toda a estrutura, todo o ambiente é desfavorável a isso, né? Você não tem acesso a um curso pré-vestibular que todo mundo vai ter, você não tem acesso a uma escola de qualidade. Então, por mais que você tenha o mesmo potencial, como que você vai chegar no mesmo lugar? Como que você vai doar mais do que você já pode, sabe? E graças a Deus eu tô aqui e tô muito feliz. Eu acho que é isso. Que bela história! Que bela história! Parabéns por essa trajetória. Parabéns. E aí, a mãe quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho, mãe. Vem cá. Vou pegar uma cadeira, ficar do teu lado. Pode sentar aqui. Oi. Oi, tudo Olá. bom? Tudo bom? Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la também. Como é o seu nome? É Alcilete. Alcilete. Parabéns Isso. pelo filho. Parabéns pelo filho. Meu orgulho. Então, eu sou a professora Carla, do curso de História da URGS, e também nós temos aqui o Morgan, que é nosso estudante do curso de História, e a gente gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito da tua rotina nesse tempo de pandemia, de como é que a tua vida se transformou no meio dessas dificuldades todas. Bem, assim, algumas pessoas da minha família pegaram o Covid, 2 irmãos meus, sobrinhos, cunhadas, enfim. Nenhum teve sintoma grave, mas ficou assim no ar, né? Aquele medo, né? Mas, de qualquer forma, agora está todo mundo bem. Mas no que a Covid mais me afetou diretamente foi em relação ao meu filho que está internado. Ele tem um problema, ele é um autista e tem uma deficiência mental profunda. Então, é um caso assim seríssimo. Ele está no hospital psiquiátrico, ele vive lá, e isso é uma coisa muito triste para a gente, para todo mundo aqui da casa, para a família, enfim. E desde que começou a pandemia foi proibido as visitas. E eu estava lá toda semana.
Ele é um menino assim muito lindo, a cara do Almiro. E então eu via ele toda semana, né? Toda semana eu estava lá levando as coisinhas que ele gosta de comer e essas coisas de mãe. E então me proibiram. Isso já faz o quê? Desde que começou a pandemia, uns 6, 7 meses que eu tô sem vê-lo. No dia do aniversário dele eu tive lá, levei as coisinhas para ele, levei bolo, tudo, e não me deixaram ver, não me deixaram entrar por causa da Covid, que está Poxa, proibido as visitas no hospital, né? Então a saudade e a preocupação, tudo coisas que afetam a gente como mãe. Então, falando em Covid, a primeira coisa que vem em mim, que me afetou diretamente, foi essa situação. Foi a situação de eu não poder estar vendo mais o meu filho. E eu ligo para lá sempre, não pode, não pode, não pode. E é muito triste isso. Então, essa Covid, para mim, veio para acabar comigo, só por esse fato, né? nossa, muito triste mesmo, muito triste. Sim. E você tem acompanhado assim as notícias, a forma como a população brasileira tem respondido às instruções sobre isolamento, uso de máscara? Você tem se informado a respeito disso? Sim, eu assisto sempre jornais, né? O Jornal Nacional é meu jornal mais favorito, e tomo todos os cuidados, uso de máscara na rua e o álcool gel e todas essas Sim. coisas. E o meu filho menor, mais novo que o Almiro, também ele é muito cuidadoso. Ele está sempre limpando tudo que vem do mercado, passando álcool em tudo, passando álcool na mão. É até meio exagerado, assim. Mas a gente toma bastante cuidado em relação a isso. Ah, sim. Ok. E como é ter o filho de volta em casa, um dos filhos que tinha Ah, saído é e agora volta? maravilhoso. É maravilhoso, porque a distância é uma coisa que dói, né? A saudade dói. Eu fico orgulhosa, feliz da vida dele estar tendo essa oportunidade, né, merecida, que ele correu atrás e muito determinado desde pequenininho, muito inteligente. Então eu fico muito orgulhosa disso, mas sinto saudade. Quando ele está perto de mim é uma alegria só, né? Sim, Porque é tudo de bom. É tudo de bom, filho, perto da gente. é verdade. Mas eu entendo. E eu já esperava que o Almiro fosse ter um sucesso na vida, porque desde pequenininho ele é muito inteligente. Com 3 anos ele sabia ler. Poxa, Então, e sempre surpreendendo, né? Sempre surpreendendo. E quando ele fez 16 anos, aí passa em medicina, passa no Enem. Foi para Porto Alegre com 16 anos só. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei super orgulhosa e feliz, fiquei super preocupada, né? Porque Porto Alegre é uma cidade enorme, e nós aqui em sim, Governador Celso Ramos é uma comunidade super pequenininha, o pessoal aqui vive da pesca, todo mundo conhece todo mundo, todos os vizinhos, todos os familiares, estão todo mundo por perto. Então, de repente, lá vai o Almir para Porto Alegre, tão novinho. Então, é preocupante também. Mas eu fico muito feliz, apesar da preocupação, da saudade, mas eu fico muito orgulhosa. Não tem outra palavra para falar, para traduzir o que eu sinto, é orgulho. que legal. O seu incentivo certamente tem culpa nesse sucesso do Almiro, né?
eu me sentia. Eu confesso que chegou uma época da vida que eu dizia para ele fazer uma outra coisa a não ser medicina, porque a gente de uma família bastante humilde, né? A gente às vezes não tinha nem para comer. E eu imaginava que como medicina? Medicina é um negócio caro. Mesmo que passe numa federal, é caro, né? Vai para uma outra cidade, paga um aluguel, tem que manter as despesas, tem que comer, tem que se virar, é tudo um custo, né? Sim. Que a gente não tem. Então, eu tentei desmotivá-lo a uma certa altura da vida, mas não adiantou. Ele persistente, persistente, eu vou, eu quero e está conseguindo. Eu digo que ele foi para Porto Alegre só com sonhos na mochila. E está conseguindo realizar, se Deus quiser, vai chegar até o fim do curso de medicina. E vai ser um médico e vai ser um bom médico, se Deus quiser. Sim, sim. Ainda sobre a pandemia, você teve algum tipo de alteração em termos de trabalho, de renda? Como é que a pandemia afetou economicamente a tua vida? A minha vida afetou diretamente, porque o meu marido tinha perdido o emprego bem no comecinho da pandemia. E aí, com a pandemia, veio o desemprego total, né? Não tinha mais emprego em lugar nenhum. Então, ele ficou desempregado até agora, arrumou um emprego faz um mês. Então, ficou uns 6 meses sem emprego. Então, isso afetou muito economicamente. Você está trabalhando? Eu estou afastada na perícia. Ah, sim, o Almiro tinha dito. Sim. Eu trabalhava na padaria. Ok. Nossa, ainda em relação à pandemia, a gente tem visto muitas notícias, né? Como tu mesmo disseste, tu acompanha o Jornal Nacional. Como é que tu acompanha o governo, assim, as autoridades em si, perante essa pandemia? Olha, eu acho que são notícias muito desencontradas, né? Uma coisa fala uma coisa, a outra fala outra. O governo fala uma coisa, o jornal fala uma outra. A gente vê que tal medicamento é a solução, segundo o governo. Eu não entendo nada disso. Mas, segundo o que a gente vê em notícias no jornal, a coisa não funciona bem assim. Enfim, né? Cria uma certa confusão na cabeça das pessoas por esse fato. O governo fala uma coisa, o jornal fala outra, a população fala outra, os dados falam outra, né? Então é bem isso, é uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas em relação a muita coisa falada. E é um desencontro de informações, né? Isso. Tá. Você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Assim, a gente gostou muito de conhecê-la e da sua participação na entrevista. Então, se tiver mais alguma coisa que você gostaria de deixar registrado, fique à vontade. Muito obrigada. Também gostei muito de falar com vocês. Mas é o que eu falei, né? A gente torce aí para o Almiro conseguindo, superando as dificuldades, que não são poucas, né? Devido à situação muito inteligente. E eu tenho certeza que ele vai chegar lá apesar de tudo. Sim, que bom. Parabéns para você e para toda a família. Deixa eu perguntar, nós podemos divulgar essa parte da entrevista em que você está participando? Claro, à Tá, vontade. tá bom, obrigada. Então Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Faz o favor.
meu irmão aqui passando. Ah, vai. Então, a gente se dirige para o final da entrevista. A menos que o Morgan tenha alguma pergunta, eu deixaria para você um espaço para considerações finais, para alguma coisa que você, porventura, queira dizer ainda. Tem alguma pergunta a mais, Morgan? Não, prof. Só na questão se da pergunta final mesmo, ou se o Almiro também depois quiser nos mandar algum vídeo, algum outro registro que ele tem devido a pandemia, o cotidiano. Tu pode ficar à vontade, tu pode nos mandar sem problema nenhum. E não nenhuma pergunta a mais. Seria isso. Eu tava fazendo o registro assim, da minha quarentena no celular, só que daí eu perdi meu celular. E daí agora, mas eu tava bem animado assim, pra fazer alguma coisa pra compartilhar com as pessoas. Ai, que legal. Esperar, se eu conseguir, eu mando. Ah, que bom. Então eu deixo uns minutinhos para que você encerre a participação. Tá. Bom, eu não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar, assim, eu acho que a gente já falou bastante coisa, mas eu só queria reforçar, assim, quanto é válido, assim, a iniciativa e a disponibilidade de vocês em fazerem esse projeto, porque, assim, eu acho muito importante sempre que é possível dar voz a essas pessoas, assim, eu não tô falando de mim, assim, eu tô falando dessas pessoas que, no geral, que enfrentam assim essas realidades assim que são muito peculiares e que tentam assim todo dia sobreviver na faculdade. Eu acho que é muito contraintuitivo assim você falar que eu sou Almiro, eu sou estudante de medicina, eu sou de Santa Catarina, tipo, eu sou um homem branco, eu estou num curso que contempla aí muitas pessoas privilegiadas, eu sou de um estado muito rico e mesmo assim com todos esses privilégios eu não consegui escapar dessas realidades, assim. Então, eu acho muito importante essa plataforma para dar voz para as pessoas relatarem suas experiências assim, com a pandemia. Mas acho que é isso. Ok, a gente ficou muito feliz em conhecer a tua experiência, as tuas ideias. Muito obrigada pela tua disponibilidade, também da tua mãe. E eu pergunto se tu continuas autorizando a divulgação do material conforme as perguntas que foram feitas no começo. Sim. Sim? Autorizo. Então tá. Então eu me despeço agradecendo e te desejando muito sucesso nos teus planos e nos teus projetos. Muito obrigado pelo espaço. Agradeço ao Morgan também pela companhia nesse empreendimento. Eu que agradeço. Agradeço ter te conhecido, Almiro. Foi um prazer mesmo. Prazer Sucesso também. para ti. Logo que nós tivermos colocado no YouTube, a gente te manda o link, tá? Uhum. Tá bom. Sim, tudo bem. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.